Gangues de Chicago, parte 2. Se você não viu a parte 1, eu recomendo que assista agora e depois volte aqui nesse vídeo. Se você já viu, bora lá. Em 1968, Jeff Ford se irritou com os Panteras Negras, porque eles eram colaboradores dos discípulos e queriam influência nos bairros dos Stones. O Jeff fica meio pistola e diz que vai matar qualquer Pantera Negra que entrar no bairro dele. Só que o líder deles fica 100% putaço e vai conversar com o Jeff. Rolam algumas tensões entre eles, mas depois de ver o arsenal e o exército dos Stones, eles decidem fazer uma trégua. Uma coisa que temos que entender é que nessa época as gangues eram diferentes do que conhecemos hoje. Elas eram movimentos sociais que estavam lutando para ajudar a comunidade que viviam com problemas financeiros e raciais. Pelo menos no início era assim. Os Black Pistones foram os que mais apareceram na mídia da época e exigiram melhoras nas comunidades. O governo então doou dinheiro para eles investirem nas comunidades pobres, mas outras gangues, como os Gangsters Discípulos, Black Discípulos e Vice Lords também receberam dinheiro do governo, mas diferente dos Stones, eles não tinham pedido essa caridade. Boa parte desse dinheiro foi sim investido nas comunidades que as gangues dominavam, principalmente nas escolas e abrindo negócios legítimos. Mas obviamente, um pouco desse dinheiro foi usado para investir em armas, drogas e diversas coisas ilegais. O FBI não gosta muito disso e vai dar uma investigada para conseguir provas. Em 1965, a coalizão dos Gangsters Supremos e Devil's Discípulos se dividiu em dois, os Gangsters Discípulos e os Black Discípulos. Logo, essas gangues entraram em guerra uma com a outra, que no início foi bem sangrenta. Os Black Discípulos estavam bem fortes, principalmente porque estava mais uma guerrilha, não tinha exatamente territórios específicos nos inícios. Mas os Gangsters Discípulos começaram a expandir para Roseland e Almost Grinsham para ganhar apoio da região e conseguir mais soldados para lutar contra os Black Discípulos. Com tanta gente atacando, os Black Discípulos não conseguiram segurar e foram obrigados a recuar e estabelecerem territórios. Os Gangsters Discípulos e os Black Pistones estavam em uma relação melhor e os dois estavam em guerra com os Black Discípulos. Então, em 1969, Larry Hoover e Jeff Ford fazem uma reunião onde falam de um tratado de paz entre as duas gangues. E no início isso funcionou, mas 6 meses depois, os líderes queriam unificar os Gangsters e os Stones. Mas o Jeff jamais ia deixar o Larry governar junto com ele e Larry não queria que Jeff tomasse conta de sua gangue. Isso começou a enfraquecer a aliança, um tava desconfiando do outro e tudo foi por água abaixo quando alguns Stones foram perto da casa de Larry e mataram vários Gangsters Discípulos num tiroteio. Isso gerou várias guerras entre os Stones e os Gangsters. Porém, Larry Hoover ainda queria um forte aliado. Então ele e David Barksdale conversaram sobre a aliança das gangues Black Gangsters Discípulos Nation e Gangsters Discípulos. Gangsters não gostaram dessa nova aliança, porque eles preferiam os Stones e não se davam bem com os Black Discípulos. Então, eles ficaram independentes dos discípulos e se juntaram às Black Pistones. Já em 69, houve paz dos Vice Lords com os Gangsters Discípulos e Black Pistones, que juntos, em 1970, marchariam na prefeitura exigindo igualdade social e melhores empregos, porque naquela época nem todos os membros das gangues vendiam drogas, muitos tinham empregos legais. E no final o governo acabou financiando eles e disse que ia gerar 3 mil empregos, mas não chegou nem perto disso. No início dos anos 70, os Latin Kings começaram no comércio de heroína e venderam outras drogas também. A gangue estava mais voltada para a proteção dos bairros, mas com o tempo eles precisavam de dinheiro para proteger os seus empreendimentos e haver negócios legítimos, o que trouxe a conexão dos Latin Kings com cartéis sofisticados e transformou o interior da gangue em um sindicato organizado. Mas muitos membros importantes começaram a se viciar em drogas. Além de ser uma ameaça para os líderes, isso deixou os Kings desorganizados. As guerras com as outras gangues, a polícia e as drogas estavam acabando com os Latin Kings. Então eles criaram uma constituição para manter a ordem. Sim, uma constituição para gangues. Isso deixou eles mais organizados. Além de proibir o uso de qualquer droga que não fosse maconha, quem não obedecia às regras sofria as consequências ou era expulso da gangue. Os Black Pistones eram de longe a maior e mais temida gangue da época, não em questões territoriais, pois Jeff Ford soube aproveitar o tráfico de armas e abusou da violência, matando qualquer um em seu caminho. Isso gerou medo em todas as gangues, até mesmo na própria máfia italiana, que eram seus fornecedores de droga. Isso deu um poder imenso na mão dos Stones, que estavam ficando cada vez mais ricos e expandindo para várias cidades em volta de Chicago, e também para o sul da cidade, que obviamente só dava mais dinheiro para eles. Mas nem tudo são rosas, Os Black Pistones Nation era um grupo que defendia o direito dos negros e lutava por igualdade social. Eles realmente faziam isso. Por isso que o governo tinha doado dinheiro para ele investir nas comunidades, mas todos sabem que eles usavam boa parte desse dinheiro para drogas e armas. Então, lembra quando eu falei que o FBI estava investigando as gangues? Pois é, eles conseguiram provas e muitos líderes dos Vice Lords e Black Pistones foram presos. Até o próprio Jeff Ford foi preso em 72, mas mesmo na prisão ele continuou sendo o líder supremo da gangue.
Larry Hoover ficou bem feliz com essas prisões, mas em 1973 um tal de Puck roubou seus aliados, então ele mandou matar esse cara. Acontece que a polícia descobriu e condenou ele a 150 anos de prisão. Com isso, David estava encarregado dos gangsters discípulos, mas no ano seguinte ele ficou doente e morreu, por causa de uns tiros no rim que ele levou uns anos antes. A maioria das pessoas não gostou disso, pois David não era um criminoso violento e muito menos vendia drogas, tanto que ele não estava nadando no dinheiro como Jeff Ford e a maioria dos Stones. Sim, mesmo preso, o Jeff Ford continuava sendo rico. Mas tinha alguns gangsters que gostaram da morte dele, pois com Larry preso, David morto, não tinha ninguém para controlar a gangue, então eles podiam vender muita droga e ficar nadando do dinheiro. Só que não foram só os discípulos que se corromperam. Ao longo do tempo, sem a ajuda do governo, as gangues precisavam de dinheiro e começaram a se matar para controlar o tráfico de heroína, e nunca mais voltariam a fazer ações positivas para a sociedade, ficando cada vez mais e mais violentos em guerras de facções. O Rei Papo era visto como o líder supremo dentro dos Latin Kings, mas a partir de 1972 ele começou seu processo de aposentadoria. Em 75, após Harrison sair da prisão, ele ajudou os Stones em Uptown. Enquanto isso, Jeff Ford queria implantar o islamismo nos Stones, mas isso não deu muito certo, porque uns eram contra e outros a favor. Aí teve uma galera que ficou meio putaça, saiu da gangue e criou os El Hunks. Na década de 70, os Latin Kings estavam perdendo as guerras e se tornando fracos comparado com as outras gangues. Mas, em 1978, os reis latinos de Kedzie e North realizaram um assalto a um veículo militar que transportava muitas armas militares do arsenal da Guarda Nacional de Illinois. Obviamente, isso fez os Kings uma gangue fortemente armada, e em conta disso, o recrutamento da gangue aumentou muito e seu número de soldados não parava de crescer. E obviamente, isso assustou muito seus vizinhos. Então, em abril de 1978, Larry Hoover cria a Folk Alliance, que nada mais era que uma aliança profissional de gangues. Entre elas estavam os Gangsters Discípulos, Black Discípulos, Ambrose, Satan Discípulos, Latin Discípulos, 26 Boys, Amaranth Saints, Royal Pobs, Imperial Gangsters e entre várias outras gangues de Chicago. Mas essa aliança também teve sets de Crips mais tarde. Obviamente, isso era uma péssima notícia para os Latin Kings e qualquer outra gangue que não fazia parte dos Folks. Então, os El Hunks, junto com os Latin Kings e os Vice Lords, criaram a People Alliance, que nada mais era que uma aliança contrária à Folk Alliance. E logo mais, outras gangues como os Black Pistons, Bishop, Spanish Lords e entre outras gangues de Chicago também entraram nessa aliança. Mais tarde também teve sets de Bloods. Os Black Discípulos no passado tiveram muitas brigas com os Gangsters Discípulos, era questão de violência extrema. Larry e vários líderes tentaram várias vezes controlar a violência, e com o tempo isso foi funcionando, mas após a criação da Folk, as duas gangues já estavam numa relação muito melhor. Depois da formação da People Alliance, as gangues que faziam parte começaram a se aproximar bastante. Isso ajudou no comércio e na venda de drogas das gangues que expandiram imensamente por volta de Chicago. Os Vice Lords se expandiram para Salt Shore, Roseland, Augusta Greensham, Riverdale e Garfield Ridge. No mesmo ano, os Gangsters Discípulos tomaram conta de toda Carmody Green, um ótimo ponto de venda de drogas. E em 1981, Jeremy Friedman pegou o lugar oficial de líder dos Black Discípulos. Afinal, como o David tinha morrido, eles estavam sem líder. Os anos 80 foram onde as gangues cresceram num nível gigantesco. Os Vice Lords se espalharam para todos os Estados Unidos e para o Canadá também, enquanto os Latin Kings se expandiram para... São muitos bairros, eu nem vou falar todos os bairros aqui, vou só jogar aí na tela. Enfim, eles estavam expandindo imensamente o seu império junto com a People Alliance, que buscava mais lugares para implantar o comércio de cocaína, maconha e heroína, colocando soldados nos subúrbios em que eles conquistavam fora e dentro da cidade. Eles também cresceram em outros estados e até mesmo em pequenas cidades na área rural de Illinois. Mas as questões diplomáticas entre as gangues não estavam nem um pouco boa, pois a Folk Alliance não estava gostando da forma como os Latin Kings estavam se expandindo. Então eles começaram a atacar os Kings constantemente para enfraquecer. Mas isso acabou não funcionando muito bem, pois os reis latinos usaram violência extrema na rua para mostrar o seu poder. Porém, as outras gangues da People Alliance não acharam isso muito bom e começaram alguns conflitos entre eles. Em 1988, o Rei Papo, líder dos Latin Kings, desaparece. Provavelmente ele se aposentou. Com isso, o comando da gangue estava no controle de BK e Lord Dino, que estavam presos, mas comandavam de dentro da prisão. Com o tempo, a People Alliance começou a discordar em alguns assuntos e queriam ser mais fortes e autônomos que os outros membros. Somando isso com a epidemia do crack que fez as gangues brigarem entre si, onde nesse ponto ser líder de uma gangue era alvo de inimigos e também de invejosos da sua própria gangue. Qualquer coisa era motivo de tiro.
No mesmo ano, em 88, Eugene Harrison foi morto por assaltantes na rua. Isso enfureceu um pessoal que gostava dele. Já em 91, os Latin Kings estavam ficando mais agressivos e declararam guerra a várias outras gangues da People Alliance. Os Folks interviram no conflito, obviamente, do lado oposto dos Kings, mas mesmo assim, os Latin Kings acreditavam que os seus reis latinos eram tão grandes e tão fortes que não precisavam de aliados e podiam lutar contra todo mundo sozinho. Mesmo com várias guerras, os Kings conseguiram manter posição e até contra-atacar em algumas ocasiões. Tudo isso por causa de seu poder bélico, seu senso de organização, de irmandade e completo domínio nas ruas. Larry queria que os Gangster Discípulos não fossem mais uma organização voltada só para o crime. Ele até tentou fazer isso, mas Michael D intensificou a venda de drogas na gangue, e os Gangster Discípulos e Black Discípulos começaram a se matar em Inglewood por causa do tráfico. As guerras eram bem sangrentas, só foram acabar em 93. Só que o querido Larryzinho ainda não desistiu e queria que a gangue crescesse e se desenvolvesse legalmente. No mesmo ano, ele criou um projeto e até teve um apoio da mídia. Quando ele começou a ganhar reconhecimento, o governo mandou ele para uma prisão de segurança máxima para perder o contato com sua gangue. Isso funcionou, e em grande parte, os Gangster Discípulos investiram mais em drogas e chegaram até a construir um baita do império do crack, que havia começado na década passada, mas só agora teve um grande poder. E ao longo dos anos, a gangue e os seus aliados começaram a se expandir em várias regiões e dar uma surra nos seus inimigos. Com o tempo, os Gangsters Discípulos foram esquecendo o que Larry Hoover dizia sobre tirar a gangue do mundo do crime, e muitos membros mais novos nem sabem quem é ele. Isso obviamente fez a gangue ser uma das mais poderosas e mais violentas organizações criminosas de Chicago. Curiosidades NP. Durante os últimos anos, todas as gangues, mas principalmente os Latin Kings, tinham se espalhado para todos os Estados Unidos e todos os estados de Illinois. Os próprios Latin Kings se espalharam para outros países, principalmente na América Central, pois eram países latinos. México e Guatemala foram os países que têm mais presença de Latin Kings. Enfim, não são só países da América Central. Aqui, no nosso próprio Brasil, também existem Latin Kings. Então você aí que é um brasileiro e que quer fazer parte dos Latin Kings, dá uma procurada aí que você encontra. Os Latin Kings têm cerca de 50 mil membros espalhados em todos os seus territórios dos seus diversos países. Pode até parecer pouco, mas pensa, 50 mil pessoas soltando um barro na porta da tua casa. Cara, é muita gente. Os Latin Kings são uma gangue gigantesca. Muita gente acha que os Latin Kings e os Vagos do GTA San Andreas são a mesma gangue, ou no caso os Vagos foi inspirado nos Kings, mas não, eles não são a mesma gangue. Tá certo que a cor, apesar de eles usarem a cor amarela e ambos serem gangues latinas, eles não são a mesma gangue. Isso eu vou explicar em um vídeo mais futuro que eu vou fazer aqui no canal. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos sobre gangues, eu tô em dúvida aqui, eu quero que vocês me ajudem. Deixa aqui nos comentários, eu vou dar 3 opções pra vocês, que são vídeos que eu pretendo fazer. Eu quero que vocês digam o que vocês mais querem. Um deles é a relação completa sobre as gangues do GTA e as gangues da vida real. Vou explicar tudo bem explicado, por que são e como que eles fizeram isso. Também tem uma outra ideia, que eu vou fazer sobre as gangues brasileiras, PCC, o Comando Vermelho e tal. E também, eu também tô pensando em fazer um remake dos Crips e Bloods, fazer um outro vídeo sobre como começou os Crips e Bloods, obviamente tudo bem mais detalhado, como eu fiz aqui nos Latin Kings, nas gangues de Chicago, fazer tudo mais detalhado, tudo melhor e tal. Então quero que vocês deixem aí no comentário qual que vocês mais querem dessas 3 opções.